Olá, meus amigos. Dando continuidade, então, ao vídeo anterior, que trata do imperador Marco Aurélio e da sua principal obra, na verdade, a única obra que deixou escrita, né? Meditações. Eu disse em dado momento que o Marco Aurélio é um imperador sobre o qual nós temos maiores referências históricas, maiores dados, né? Que nos permite reconstruir, em boa medida, como foi a sua vida, como foram os seus pensamentos principais, né? Como que ele encarava as suas relações no âmbito familiar, no âmbito profissional, né? Como que ele encarava a vida. Quer dizer, nós temos condições de tecer maiores considerações com relação ao Marco Aurélio, porque, como eu disse, além de uma longa correspondência que ele travou com o seu professor de retórica, o Frontão, que abarcou aí mais de 30 anos. Além disso, o Marco Aurélio foi o único imperador que escreveu, que se dedicou a transformar em um texto escrito a sua visão de mundo, a filosofia que ele encarnou em dado momento, que é a filosofia estoica, né? E, na verdade, esse livro do Marco Aurélio teria sido escrito nos últimos 10 anos de vida dele. Foram anos muito conturbados, porque Roma estava sob ataques, né, de tribos bárbaras, né, como a gente historiadores costumam se referir, né, talvez não politicamente correto, mas havia ali riscos ao império vindos de várias partes, né? E nos últimos 10 anos o Marco Aurélio esteve envolvido diuturnamente, né, em várias batalhas. E conta-se que nos últimos 10 anos de sua existência, então nós podemos pensar aí entre os anos de 170 mais ou menos até a sua morte em 180, que ele teria escrito essas meditações, né, nas folgas que ele tinha lá entre uma batalha e outra, né, nos acampamentos, talvez em condições não muito apropriadas. Ele começa a anotar uma série de pensamentos, uma série de elucubrações muito relacionadas, como eu disse, a essa formação estoica que ele teve desde muito jovem, né? Então, o livro Meditações, que na verdade, quando foi encontrado em papiros, né, era uma obra que, na verdade, o imperador escreveu provavelmente para si mesmo, para se alimentar, para, a partir dessa escrita e de releituras que ele certamente fazia daquilo que ele escrevera, para aprimorar-se enquanto ser humano. Provavelmente esse era o intuito que o mobilizava, né? O livro é dividido em 12 capítulos, que são chamados também de livros, 12 livros. O primeiro desses livros é dedicado exatamente a externalizar relações e ensinamentos que ele teve com familiares próximos, com o seu avô, com o pai, com a mãe e com vários mestres que ele vai nominar e vai ali de maneira muito sintética dizer o que aprendeu com cada um deles, né? Um chamado Júnior Rústico, né, que foi seu professor no âmbito da filosofia estoica, o Frontão que eu já citei, que foi seu professor de retórica, e assim vários outros. E ele vai nesse primeiro capítulo, então, como eu disse, de maneira muito breve, fazer ali apontamentos quanto aos ensinamentos que ele teria auferido, que teria amealhado dessas figuras com as quais ele conviveu. É um capítulo muito interessante, e os 11 outros capítulos são capítulos mais dedicados ao pensamento filosófico, ao pensamento estoico, né? Então, eu fiz aqui uma série de anotações, ou melhor, sublinhei uma série de trechos que eu gostaria de ler, com risco da leitura se tornar enfadonha, né? Mas eu vou fazer essa leitura ainda. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, falar um pouco mais ainda de alguma coisa que foi aventada no primeiro vídeo e não foi melhor desenvolvida. Eu falei que o Marco Aurélio é o quinto
de uma série de imperadores que receberam o nome de os bons imperadores. Eu não os nominei, né? Pelo menos isso acho que é importante fazer. Como vai dizer um historiador importante, o Edward Gibbon, um historiador inglês do século XVIII, ele vai falar que foram os 80 anos mais gloriosos, mais prósperos que Roma vivenciou, né? Que é o momento em que ascende ao trono o imperador Nerva, sucedido pelo imperador Trajano, Adriano, Antonino Pio, para se encerrar com o Marco Aurélio, né, que governou o Império nesses anos que eu já mencionei no vídeo passado, né, entre 161 e 180 da nossa era. Eu vou ler aqui alguns trechos aqui dos livros, né, que eu selecionei aqui para fazer a leitura. Ele vai começar falando o seguinte, como eu disse muito brevemente, ele vai nos brindando com essas pílulas, com essa síntese com relação a ensinamentos, né, que ele obteve ou lembranças que ele guardou de forma, vamos dizer, pedagógica, né, daquelas pessoas com as quais ele conviveu. Ele vai dizer, guardo de meu avô Verus, tinha hábitos moderados, doçura no trato. A lembrança que guardo de meu pai e de sua reputação, sinceridade, caráter másculo. O que guardo de minha mãe? Piedade, liberalidade, abstenção, não só da prática do mal, mas até da ideia maldosa. Vida simples e avessa ao luxo dos ricos. Guardo de meu bisavô não ter estudado em escolas públicas, mas em casa. Tratando-se de bons mestres, não se deve olhar despesa com esse tipo de aprendizado. Olha aí, gente. Guardei de meu preceptor, que não era partidário dos verdes ou dos azuis, dos grandes escudos ou dos pequenos escudos. Aguentar a fadiga e restringir as necessidades. Ter iniciativa. Não me intrometer em negócios alheios, nem dar ouvido a delatores. Lembro de Diagoneto. Desprezo pelas futilidades. Apreciar a franqueza. Amar a filosofia e ter tido professores, primeiro Báquio, depois Tandárido e Marciano. Desde criança haver escrito diálogos. Preferir a cama dura, a coberta de pele e todo o regime da disciplina helênica. De Apolônio, cultivar a liberdade de espírito e ser firme nas decisões. Jamais me fechar, por um instante sequer, a razão. Ter sempre bom ânimo nas grandes dores, na perda de um filho, nas doenças graves. Lembro-me de ter visto provado, num exemplo vivo, como o mesmo homem pode ser, a um tempo, rígido e suave, e como se ensina sem impaciência. De ter conhecido alguém que, evidentemente, considerava o menor dos méritos a prática e habilidade que possuía de comunicar sua ciência. De ter aprendido a aceitar sem demérito ou a recusar sem dureza aquilo que nossos amigos reputam benefícios. Mais adiante aqui, de Máximo. E ele está falando aqui de uma série de professores com os quais ele conviveu e aqueles ensinamentos que ele conseguiu, numa apertada síntese, como gostam as pessoas do direito, né? Numa apertada síntese, ele conseguiu ali dar aquela pílula de ensinamento que ele teria adquirido com aquele determinado mestre. De Máximo, aprendi a ser senhor de mim mesmo, nada fazendo ao acaso,
ter bom ânimo nas doenças e outras provações, dosar harmoniosamente sentimentos de doçura e gravidade, cumprir sem teimar todas as obrigações, demonstrar para todos que mostrar para todos que se diz sempre o que se pensa e não se cogita do mal. Não se espantar, perturbar ou enervar, não ser indolente, irresoluto, sujeito a abatimentos e desigualdades de gênio, ora risonho, ora colérico ou desconfiado. Ser generoso, inclinado ao perdão, ter antes um caráter reto que retificado. E mais adiante, para concluir, e são muitas as passagens que eu gostaria de ler, mas eu temo que realmente os canse, né? Essas leituras se tornem um tanto enfadonhas, mas olha, essa passagem aqui é muito ilustrativa da filosofia estoica, né? Ele vai dizer aqui o seguinte: o tempo da vida humana, um ponto. Sua subsistência, um fluxo. Suas sensações, trevas. Todo o seu corpo, corrupção. Sua alma, um redemoinho. Sua mente, um enigma. Seu renome, uma cega opinião. Resumindo tudo, em sua matéria, precariedade. Em seu espírito, sonho e fumaça. Sua existência, uma guerra, a etapa de uma viagem. Sua glória póstuma, esquecimento. Que nos pode servir de guia? Olha que bonito. Que nos pode servir de guia, né, diante de tudo isso, né, dessa precariedade, dessa efemeridade de tudo? Ele vai dizer: a filosofia, apenas isso. A filosofia consiste em fazer com que o gênio interior de cada um seja invulnerável aos ultrajes, impassível, superior aos prazeres e às dores. Que não se mova ao acaso por falsidade ou maldade. Que não cogite do que não fazem ou deixem de fazer os outros. Que aceite as vicissitudes e o destino como provenientes da mesma origem. Acima de tudo, que aguarde a morte com serenidade, nela não vendo mais do que a dissolução dos elementos constitutivos de todos os seres. Pois, se para os elementos não há de horrível em transformarem-se incessantemente uns nos outros, por que temer a transformação universal e a universal dissolução? Como nada é mal, segundo a natureza, acredite que a natureza assim exige. Eu acho belíssimo, tem muito mais trechos aqui significativos. Eu espero que vocês se sintam aí estimulados a fazer a leitura desse pequeno e belíssimo livro do imperador Marco Aurélio, Meditações, né? E é interessante que eu estava dizendo em outro momento, acabei me perdendo e não concluindo, né? O livro, não sei se eu cheguei a falar, mas o livro foi feito mais para si mesmo, mais para ele, Marco Aurélio, do que com a intenção de se tornar uma obra de leitura pública. Os historiadores, os estudiosos da obra do Marco Aurélio falam que provavelmente aquelas pessoas mais próximas do seu círculo mais íntimo de familiares e amigos tiveram contato com o texto. Mas o texto não tinha essa pretensão de se publicizar. Tanto assim que o nome no qual ele é encontrado, né, o nome que Marco Aurélio vai dar a esse conjunto de meditações é A Mim Mesmo. A Mim Mesmo. Né? Espero que tenham gostado. Eu vou pedir a vocês o seguinte, algo que eu sempre esqueço de fazer. Se gostaram do vídeo, por favor, assistam até o final, dê o seu clique, se inscrevam no canal. É um canal que ainda tem um número muito pequeno de inscritos, né? E eu preciso então que vocês me ajudem aí, façam o canal crescer.
O intuito que eu tenho é apenas e tão somente contribuir, compartilhando as leituras que venho fazendo ao longo de tantos anos, né? E poder compartilhá-las é um prazer, né? Não guardá-las só para mim, no meu aqui íntimo solilóquio aqui, né? Com os meus pensamentos. Gostaria então que vocês também pudessem opinar, que fizessem comentários, que fizessem sugestões de outras leituras, né? Todos os seus comentários e as suas sugestões serão muito bem recebidas, viu? Um abraço e até o próximo vídeo.